Vamos lá. Boa tarde. Vamos lá, a última sessão técnica de hoje, com 3 palestrantes. Primeiro, queria chamar ao palco aqui João Grande Júnior, da SMAS-DH, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. João Grande, nosso pop palestrante. Vai apresentar o tema Rio Mais Cidadão, o uso do ambiente CIURB para a gestão estratégica da informação. O outro palestrante também é o Ramon Barbosa, gostaria de chamar o Ramon Barbosa, que é assessor-chefe do Escritório de Projetos do CEOP. Seja bem-vindo, Ramon. Ele vai apresentar o tema O Novo Papel da Municipalidade na Segurança Pública. O nosso terceiro convidado agora dessa sessão técnica é o Genilson Estácio, geógrafo. Ele vai apresentar o tema... Cadê o Genilson? Salva de palmas para o Genilson também, todo mundo aplaudindo. Genilson, seja bem-vindo, Genilson. Onde ser atendido e o acesso territorializado à atenção primária à saúde no município do Rio de Janeiro. O Genilson é da Secretaria Municipal de Saúde. Sejam bem-vindos. João, você é o primeiro, 20 minutos para você. Pronto, ele gosta, ele é o nosso pop palestrante. Cadê a apresentação? Tava com o Google Drive. Não. Eu tenho pendrive aqui, pode ser? Tô nervoso, peraí. Peraí, Carol. Direto. Oi. Carol, começa agora, só, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é João. Eu vou apresentar um trabalho, na verdade, que eu sou apenas um dos autores. Tá? Eu acho que é muito importante destacar que esse trabalho foi feito por uma equipe que trabalhou muito, e aí eu queria destacar os nomes da Gabriele. Não sei se eles estão aí, espero que sim. Aqui, ó, a equipe aqui na frente, o João Gabriel, ambos do IPP, do CIURB Lab. Eu acho que já ressaltar que sem o apoio do CIURB Lab nesse processo, esses vários trabalhos que a gente tem desenvolvido com a Secretaria de Assistência Social não seriam possíveis. Enfim, então é muito importante destacar esses nomes. Além do Pedro, eu acho que o Pedro não está aqui, deve estar na Maré, deve estar no território nesse momento. A gente vai falar um pouco dessa experiência que a gente está desenvolvendo, e o Pedro é o cara que está em campo o tempo todo, dando esse suporte. Enfim, também do IPP, lá da Diretoria de Projetos Especiais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o projeto Rio Mais Cidadão. E aí, a Andréia já me adiantou bastante, porque ela explicou todo esse processo, enfim, como é que se dá a partir do territórios sociais. Isso faz com que eu não precise me dedicar a explicar o projeto Rio Mais Cidadão em pormenores. Mas, enfim, vamos lá. Qual que era o desafio quando nós chegamos na Secretaria? Então, só para contextualizar, cheguei na Secretaria de Ciências Sociais... de Assistência Social e Direitos Humanos há 3 meses, mais ou menos, não é isso? Acho que uns 3 meses, por aí, vindo do IPP, então eu estou há 10 anos no IPP agora, fazendo esse trabalho junto com a assistência. E a ideia era, a partir do CIURB, implementar uma proposta de gestão estratégica da informação para subsidiar o planejamento, execução e monitoramento das ações do Rio Mais Cidadão. E aí André explicou brevemente o que é o Territórios Sociais, e o Rio Mais Cidadão segue essa metodologia de territórios sociais. E a ideia já de cara era, a gente tem esse processo, tem essa metodologia, a gente vai para campo, levanta dados, faz isso tudo, e agora façam isso, né? Eu, e no caso a equipe, façam isso dentro do ambiente CIURB. Vamos lá, e esse foi o nosso desafio. Então, o Rio Mais Cidadão, muito rapidamente, né? O objetivo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria só ressaltar um aspecto que eu acho que é fundamental, e eu acho que o Seminário CIURB ele se propõe muito a isso, a essa troca de experiência intersetorial. E aí, quando a gente fala de Rio Mais Cidadão, assim como territórios sociais, a gente está falando de um programa, de um projeto, né, que ele envolve uma série de secretarias. Então, não é um projeto de uma secretaria apenas, assistência social
junto com saúde, educação, enfim, várias outras secretarias, e o IPP exercendo um papel importantíssimo nesse processo, tanto na coordenação da metodologia quanto na parte da gestão da informação. E a atuação em 8 áreas, enfim, bagunçou um pouco ali na apresentação, mas esses são os territórios que nós estamos avaliando, tá? Nós estamos focando. A gente está falando de uma ação, né, de um projeto com alcance superior a 103 mil domicílios, então a gente está falando de um projeto que não é pequeno, né? A gente está falando de entrar em 8 territórios, esses aí listados, para mapear, levantar dados e informações que vão ajudar a subsidiar políticas integradas em diferentes setores, diferentes secretarias, para mais de 103 mil domicílios. Esse dado é com base em 2010. Tá? Então, a gente está em campo já o tempo todo, percebendo que, na verdade, esse dado vai ser muito maior. A gente está falando de algo, sei lá, em torno de 115, 120 mil domicílios. Como é que foi o processo para a construção desse desafio, né, de gestão estratégica da informação para o Projeto Rio Mais Cidadão? Então, primeiro, teve esse processo de levantamento de dados, que é buscativo, a André também já mencionou, não vou entrar nesses detalhes, mas, enfim, depois a gente pode conversar, tirar as dúvidas. Passo 2, né, monitoramento da pesquisa e dos encaminhamentos. 3, a gestão dos encaminhamentos, dos atendimentos. Então, aqui eu vou só ilustrar algumas das aplicações que foram desenvolvidas. Então, todo o processo que está sendo construído para o Rio Mais Cidadão, a partir do ambiente CIURB, está sendo construído sem uma vírgula de programação. Tá? Tudo é feito a partir apenas dos recursos que o ambiente CIURB disponibiliza e explorando as ferramentas. Tá? Por que eu estou ressaltando isso? Porque é importante que fique claro que todo mundo que está aqui, enfim, todo mundo da prefeitura, todos os membros do CIURB podem acessar o ambiente, enfim, e explorar uma série de potencialidades sem ser programador ou sem ser um analista muito avançado. Acho que acho que é um recado importante e que o seminário CIURB ele se propõe a trazer, que é esse processo de disseminação do uso da ferramenta. Mas aí, eu poderia apresentar aqui as aplicações, mas não vou fazer isso. Eu acho que não era a minha intenção desde o início. Acho que a minha intenção é falar um pouco, compartilhar com vocês e aí a gente tentar trocar um pouco da experiência, dos aspectos positivos e negativos que nós tivemos nessa trajetória. Na verdade, uma trajetória que a gente está construindo ainda, não acabou. Tá? Na verdade, a gente está no meio desse processo. Essa pesquisa, esse levantamento vai até dezembro, enfim, então tem muita coisa para desenvolver ainda. Estava até conversando agora com a Gabi e com o João, a gente vai fazer uma reunião aqui amanhã à tarde para finalizar alguns outros encaminhamentos. Então, eu vou falar um pouco sobre os percursos e coisas que nós aprendemos nesse processo, coisas interessantes sobre limitações e potencialidade do uso do ambiente. O primeiro passo foi a construção coletiva das soluções. Então, ali, eu acho que isso mostra claramente que não foi um trabalho feito por mim, enfim, é um trabalho feito em equipe. Desde a construção, da concepção, das ideias, como é que a gente percorre, como é que a gente caminha, para onde a gente vai, para onde a gente não vai, todo o processo foi coletivo. E aí eu vou citar falar um pouco sobre cada uma das etapas das ferramentas que nós trabalhamos. A primeira delas é o Survey Buscativa, né, que foi o processo de levantamento de dados nesses 8 territórios. Quais eram os objetivos, né, dessa etapa? Então, primeiro, georreferenciar os domicílios e famílias. Então, nós estamos georreferenciando todos os domicílios desses 8 territórios, todos os domicílios identificados a partir do IDS, como sendo as áreas mais vulneráveis. Tá? Então, é uma área bastante grande, a gente vai ter uma base de dados bastante robusta no fim desse processo. Calcular o IPM, que a André também já mencionou o que é, o Índice de Pobreza Multidimensional. E aí isso era uma coisa interessante, é uma coisa nova, porque antes, primeiro, o levantamento era feito, o levantamento de dados era feito e o cálculo IPM vinha posterior a isso. Nesse processo agora que a gente está fazendo, o cálculo já é feito pelo próprio survey. Tá? Então, à medida que você está levantando, cada dado que é levantado já é computado e o survey já gera a resposta. Imediatamente, você já sabe quais são as famílias risco 2 e risco 3. Ou seja, qual que é o público-alvo da ação. Tá? Enfim, identificar as famílias público-alvo. Teve todo um trabalho de treinamento das equipes de campo, a gente vai falar um pouquinho, e preparação de material, né, para subsidiar a atuação das equipes. Alguns desafios, foram muitos, pessoal, eu não vou citar todas as questões que apareceram, que permearam essa construção do survey e de todo esse processo, mas eu vou citar só alguns, porque foram importantíssimos para reorientar a nossa ação, e a gente teve reorientação de semana passada para cá, enfim.
O primeiro desafio era que a gente tinha que construir um server que desse conta de mapear, né, os domicílios, e aí dentro de cada domicílio a gente poderia ter mais de uma família, e dentro de cada família a gente tem mais de um indivíduo. Então a gente não está falando de uma relação de 1 para 1 para 1, a gente está falando de uma relação de 1 para N para N. E aí como é que a gente construiu isso no server? Não sei se todos já trabalharam com o server e sabem mexer com o server, mas enfim, o server é uma ferramenta extremamente importante, está cada vez mais disseminada dentro dos usuários do SURB. Para a coleta de dados é uma das principais ferramentas, um dos principais recursos que a gente tem hoje no ambiente. Tá? Então, para quem não conhece, vale muito a pena se informar, para coletar dado em campo, enfim, como formulário inteligente, eu acho que o server talvez seja a principal ferramenta que a gente tem no ambiente. Oi. A inscrição foi através do server, bem lembrado. Aquele formulário que vocês preencheram online, aquilo é um server, tá? Pode ser simples, pode ser mais sofisticado, como esse que a gente desenvolveu, é extremamente sofisticado, com uma série de recursos. Tá? Então, esse era um primeiro desafio. E por que isso era um desafio? Eu vou tentar não ser muito técnico, muito detalhista, para não cansar vocês. A ideia é que, quando nessa modelagem que a gente desenhou, você gerava uma camada de informação e duas tabelas relacionadas. Porque quando você pega o domicílio, e aí dentro do domicílio você pode ter mais de um registro, por exemplo, o domicílio A tem a família A, B e C. Você tem que usar uma funcionalidade que se chama repeat, que permite você inserir várias linhas de registro. Só que essa informação não fica dentro da camada, ela gera uma tabela relacionada. Estou sendo muito técnico, né? Mas assim, eu acho que vocês vão entender um pouquinho por quê. Quando a gente optou por esse desenho, que era a única forma de dar essa resposta, a gente depois teve um problema no monitoramento. Porque algumas das funcionalidades, né, algumas das aplicações, não liam tabela relacionada. E aí a gente falou, e agora, o que a gente faz? Então, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve para tentar responder às demandas do Rio Mais Cidadão. Um outro desafio que a gente teve foi relacionado, isso aí ainda é uma grande questão, e aí aproveitar que o pessoal da imagem está aí também para poder pensar junto com a gente, era reduzir os riscos de localização errada nos territórios. Aí você vai falar assim, mas o cara vai para o território com tablet, com survey, e tem o GPS do tablet. Beleza, mas a gente pode pensar que às vezes o GPS não funciona, principalmente em determinadas áreas que a gente vai. Então, a gente já fez pesquisas anteriores e percebeu que a pessoa coletou o ponto, e é fundamental para a gente coletar a localização do domicílio, a pessoa coletou o ponto, e na verdade o ponto estava fora do setor da área de interesse. E aí, como é que faz? Aquela informação ela se torna prejudicada. Então, como é que a gente pode garantir ou tentar minimamente diminuir os riscos disso acontecer? A gente explorando os recursos, a gente não, na verdade, até isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, quando eu falo desse trabalho coletivo, porque assim, realmente é uma satisfação enorme trabalhar com essa equipe do SURB Lab, porque eles foram os meus primeiros alunos nas turmas do SURB Lab e são eles hoje que me ensinam uma série de coisas que eu não sei mais fazer. Tá? Então, são eles que inventam, descobrem essas novidades aí e me passam. Acho que isso é bem interessante e é até um orgulho falar que essa galera lá do SURB Lab está de parabéns. Eles descobriram coisas que permitem, por exemplo, a gente delimitar a área de atuação. Então, assim, se isso aqui é o setor censitário, eu defino um recorte. Se você coloca o ponto e está fora do recorte, o survey trava, ele não deixa você enviar a informação. Isso parece banal, eu não vou entrar em muito mais detalhe, porque isso, talvez muitas pessoas nem tenham mexido com o survey e vai perder muito tempo sem entender muito esses detalhes. Mas podem acreditar que quando vocês começarem a interagir com o survey, e espero que comecem a interagir rápido, né, e cedo, porque tem muita coisa legal para fazer, vocês vão perceber que isso pode ser de uma ajuda enorme, principalmente para quem está fazendo pesquisa em campo, território. Enfim, isso trouxe só algumas das coisas que foram avanços que a gente produziu nesse processo. Então, acho que isso é uma coisa importante também de ressaltar. A gente chegou num nível para construir esse processo, né, tendo em vista o desafio, e ao longo desse processo a gente aprendeu uma série de coisas novas. Tá? A gente teve que construir uma série de coisas novas. Eu acho que esse aprendizado também ele é fundamental a gente consolidar e passar esse conhecimento adiante. Tá? Então, todo esse material ele está documentado, enfim, depois ele pode ser disponibilizado. Eu acho que esse é o espaço para troca de experiência. Então, já me coloco aqui à disposição para a gente poder trocar experiências depois, caso alguém tenha intenção de fazer algo semelhante. Isso aqui foi o treinamento que a gente fez. Tá, enfim, com uma equipe enorme, eu não lembro agora exatamente quantas pessoas, sei lá, 150, 180 pessoas que passaram por um treinamento, enfim, material produzido.
Esse aqui é o painel de monitoramento que a gente desenvolveu, enfim, é 2, né? Na verdade foram feitos mais. Esse painel de monitoramento já foi apresentado, essa ferramenta, não sei se todos conhecem, template já foi apresentado mais cedo pelo Henrique, do RPH. E, na verdade, é uma ferramenta que é muito comum e é muito usual e bastante interessante, porque ela permite, nesse caso, ela permitia a gente acompanhar em tempo real, à medida que as pessoas iam preenchendo o formulário, enviando o registro, a gente já ia monitorando quantas pesquisas estavam sendo feitas, quais territórios estavam sendo feitos. E é interessante porque, por exemplo, às vezes a gente não via territórios avançando. Pô, complicado aí. A gente não via territórios avançando. E aí, como a gente não estava no território, a gente estava no escritório, não sabia por quê. Aí, quando a gente ligava para o território, percebia que o território estava conflagrado e ninguém entrou. Por isso que não estava realmente aumentando essa contagem. Mas uma das coisas interessantes é justamente isso, é permitir que a gente faça esse acompanhamento em tempo real. À medida que a pessoa mandou a informação, automaticamente isso é atualizado. Tá? Enfim, com filtros, tem as funcionalidades de filtros, várias funcionalidades. Painel de gestão territorial de informações, na parte de gestão dos encaminhamentos, né? Essa é um outro template que a gente está trabalhando, que a gente chama de painel de gestão territorial de informações, porque a ideia é que ele sirva de base para as análises posteriores, análises territoriais. Então, como eu falei, a gente está no momento ainda de levantamento de produção de dados. As etapas seguintes serão de análise desses dados, análises conjugadas com outras bases. Então, acho que isso é o grande salto do ambiente SIURB, é permitir que a gente integre isso com outras bases de dados que já estão disponibilizadas no ambiente. Então, gente, nesse primeiro momento, essa ferramenta, esse ambiente, está sendo funcional apenas para a gente extrair as informações das famílias, público-alvo. Então, a partir daí, a gente gerou o survey, que gera a base, a gente já lê essa base por aí, identifica quais são as famílias de público-alvo, extrai essa informação, encaminha para as secretarias responsáveis para começar essa atuação. Tá? Então, todo o processo de monitoramento, que nesse primeiro momento ainda está muito vinculado à pesquisa, tá? Já estamos caminhando para essa parte mais adiante, que são os encaminhamentos. Tá? Isso aqui é a parte de edição, são os encaminhamentos, é o monitoramento dos encaminhamentos. Essa é um outro ambiente que também é muito interessante, não sei se todos conhecem ou quem conhece, que é o gerenciador de informações coletivas. Mais uma vez, está disponível no ambiente, não necessitou de uma vírgula de programação, é totalmente customizável, e, no meu entender, é a interface mais simples de edição que existe disponibilizada no ambiente. Porque, primeiro, ela já abre direto com uma interface de uma tabela. Você tem uma tabela, e para editar qualquer registro, basta... Eu estou mexendo aqui no mouse, mas, enfim... Basta você clicar achando que é a apresentação, que é o programa, mas não é. Basta você clicar naquele lapisinho e já abre a parte de edição. Então, a ideia é que, a partir dessa aplicação, você faça o seguinte. Ali você tem a relação de todas as pessoas que têm que chegar no equipamento A, né, da saúde ou da assistência, enfim, do que quer que seja, da educação, chegou no equipamento A. A pessoa já vai ter a priori essa relação de pessoas. A pessoa A chegou, eu já vou editar preenchendo quais são as informações, para onde essa pessoa foi encaminhada, se ela tirou o documento ou não tirou, quais são os passos seguintes. No fundo, a gente está criando um fluxo que permite acompanhar a pessoa, desde do levantamento de dados na casa dela até todo o processo posterior envolvendo as várias secretarias envolvidas. Então, quando a gente fala de gestão estratégica da informação para o programa, para o projeto, o que a gente está falando é isso mesmo. A gente está pegando de uma ponta até a outra. Tá? E essa até a outra é a parte de análise, que a gente ainda não chegou. Tá? Então, a gente diria que a gente está, né, pegasse 3 marcos, levantamento de dados, essa gestão, né, dos encaminhamentos e a parte da análise, a gente está nesses dois primeiros marcos, para posteriormente avançar para essa terceira frente, que eu acho que vai produzir muita coisa bacana para a gente entender melhor essa questão da desigualdade e da situação das famílias mais vulneráveis na cidade do Rio de Janeiro. Bom, meu tempo acabou. Só mostrar, na verdade, essa é a aplicação que engloba as 3 outras aplicações. Tá? Então, na verdade, a gente tem usado bastante esse recurso, que é um Story Map Series, que funciona como se fosse um grande guarda-chuva, ele permite a gente incorporar outras aplicações. Então, são 3 aplicações dentro de um ambiente só, o que facilita o processo de manuseio. Então, era basicamente isso que eu tinha para dizer por hoje, por agora, por enquanto. E aí depois a gente pode debater, caso vocês tenham perguntas. E aí meu contato está aí, enfim, e o nome de toda a equipe que participou do processo. Obrigado e boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu sou o Ramon, sou assessor-chefe do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Ordem Pública. O trabalho que eu venho trazendo hoje aqui, vamos falar hoje especificamente de segurança pública e apresentar alguns projetos que já foram implantados e uma metodologia que desenvolvemos, né? O tema, o novo papel da municipalidade na segurança pública, porque na atual gestão a Secretaria tomou esse viés de atuar, de buscar o apoio à segurança pública, né, por demandas do próprio prefeito, né, e como subtítulo nós temos aí o desenvolvimento de metodologias, uma metodologia específica que eu quero apresentar para o emprego de efetivo da Guarda Municipal em solo, e implementação de políticas públicas. Né? A estrutura hoje da CEOP conta com a Defesa Civil, a Coordenadoria de Apoio Aéreo, a Coordenadoria de Fiscalização, Estacionamento e Reboque, a Coordenadoria Especial de Fiscalização e Transporte Complementar e a Guarda Municipal, que é o nosso maior braço operacional, contando com um efetivo aí de aproximadamente 7.500 homens. Né? Quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que saber qual é o cenário em que nós vamos atuar. Para isso, preparei aqui uma estatística bem básica para entendermos o que seria enfrentado pela Secretaria, qual a resposta precisaria ser dada. Né? Então, aí já no primeiro, já percebemos que entre 2015 e 2016 há um aumento de 23% nos crimes de baixo risco. Né? E por mês aí a gente pode ver uma variação entre os anos e os meses, mas que janeiro e fevereiro, obviamente, pela cidade ter um cunho bem turístico, né, e estar mais cheia por conta disso, temos uma crescente em janeiro e fevereiro. E o roubo a transeunte é o que nós temos liderando o ranking por tipologia criminal, seguido de furto a transeunte. Né? Enquanto na faixa de horas nós temos um comportamento semelhante dos 2 anos, porém, em 2016, com a sua crescente, obviamente, pelo volume de registros serem maiores. Né? Esses dados são fontes do Instituto de Segurança Pública, por intermédio de um convênio que a Secretaria tem. A partir dessa análise, entendemos, então, que seria importante ver aonde estavam esses crimes, né? Aonde eu encontrava, onde eu deveria atuar, onde a maior densidade desses crimes de baixo risco. Então, nós entendemos em preparar dessa forma, né? De 10% a 100% dos crimes. Percebam que há uma correlação entre o gráfico e a tabela, onde 10% dos crimes, que corresponde a 20 células de todo o território, são as células mais concentradas, mais densas. Né? Para chegar a essa conclusão, nós dividimos todo o território municipal em células de 300 por 300 metros, o que totaliza 14.343 células. Né? Então, 10% dos crimes estão em 20 células, que corresponde a 0,14% do território. O próximo ponto que chama a atenção é o de 50% dos crimes, percebam um salto da quantidade de células, que vai para 355 células, que corresponde a 2,48% do território municipal. Né? Lembrando, mais uma vez, de 10, 20, 30, até 40%, mais ou menos, as células são bem densas, ou seja, eu tenho aí células que com uma aglutinação de registros de aproximadamente 500 a 300 registros de crimes de baixo risco. E aí, para entender um pouco de onde estão 10%, veja que eu tenho pontos isolados, por serem só 20 células. Eu tenho uma na Pavuna, né? Centro já começa a demonstrar essa característica por ser bem denso por conta da população flutuante. E na Zona Sul eu tenho 2 pontos bem marcantes, que é em Copacabana e Ipanema. Daí nós vamos ver que tem as células com 20%, onde já começa a crescer
já apareceram outras células na Zona Norte, o centro já toma outra proporção e a Zona Sul também já demonstra outras células com crimes e células bem densas. 30% do crime ainda continua crescendo no centro, Zona Sul, e eu já começo a perceber células no entorno, já seguindo a Avenida Brasil, né? 40% o mesmo comportamento, o comportamento vai ser praticamente o mesmo da mancha, vai só acrescentando em outros locais, né? Enfim, os 100%, onde eu tenho todo o território, praticamente todo o território municipal com mancha criminal. Esse 100% de crimes corresponde a 33% do território municipal com crimes. Buscando, então, uma forma de combater, de buscar um efetivo, do emprego inteligente do efetivo da Guarda Municipal, de forma que conseguiríamos reduzir os índices, né? Então, buscamos desenvolver uma metodologia para esse emprego. Os princípios dessa metodologia são a segmentação territorial do município em célula de 300 por 300, a classificação da base de dados de crimes em duas categorias, crimes de alto risco e crimes de baixo risco, né? A aglutinação dos crimes, que a princípio seriam só pontos em mapas, eu aglutino e nas células para fazer a contagem e ver qual é a densidade da célula. A definição da linha de corte em até 5 crimes de alto risco para limitar a atuação da GM Rio sem comprometer a integridade física dos nossos agentes devido ao seu poder de resposta de acordo com a dinâmica do fato do crime de alto risco. E determinar a quantidade de crimes por célula para a atuação da GM Rio na categoria de baixo risco, né? A seleção de dados nós fizemos com base na base de dados do ISP, e aí tiramos alto risco e baixo risco. Cabe ressaltar aqui que não consideram nenhuma definição jurídica para essa separação. Foi considerado apenas o aspecto o analítico, a dinâmica do fato, como ela se dá. É diferente um roubo a transeunte de um latrocínio, obviamente. E isso foi levado em consideração, né? Portanto, os crimes de alto risco são os de maior relevância, com utilização de armas de fogo. Os crimes de baixo risco são de menor relevância, em que a Guarda Municipal teria poder de resposta e pronto emprego. Os crimes de alto risco, aí nós temos homicídios, lesão corporal, roubos de carga, latrocínio, uma série aí um total de 37 tipos. Enquanto de baixo risco, 13 tipos, no geral, roubos e furtos, a transeunte, turista, celular. A metodologia, enfim, limitamos, a princípio eu criei 3 cenários para demonstrar, em que vimos aí o seguinte: primeiro, para a atuação da GM Rio, onde eu tenho, na célula que eu tenho mais do que 10 ou 10 crimes de baixo risco e até 5 crimes, que é o limite para empregar efetivo naquela célula de crimes de alto risco, eu tenho a atuação da GM Rio. Onde eu tenho menos do que 10, mais do que 5, eu tenho a atuação da polícia. Mais do que 10 e mais do que 5 crimes de alto risco, também a atuação da polícia. Menos do que 10 e menos do que 5, sem atuação não quer dizer que não haverá atuação ou operação, mas é uma célula que não requer prioridade. Graficamente, seria isso aqui. Se eu ando com o eixo Y, aumentando ele, eu aumento a área de atuação da GM Rio e da Polícia Militar, diminuindo de outro lado. Mas o eixo X, o 5, ele permaneceria sempre nesse valor, porque chegamos à conclusão que é um número razoável para ter ali um guarda municipal desarmado para atuar. Nessa situação, nós atuaríamos em 97 células da cidade. Percebam que as células pretas é onde não haveria atuação da GM Rio e as amarelas onde haveria atuação. Andei com o eixo Y para 12, o valor 12. Então, eu aumento a área de atuação da GM Rio,
e aumento da polícia militar consequentemente, mas mantém o de crimes de alto risco no limite de 5. Andando de 10 para 12, vejam só a diferença. De 97 eu vou para 165 células, em que haveria atuação da Guarda Municipal. De 12 para 15, eu também tenho uma outra diferença, mantendo mais uma vez o número de 5 até de crimes de alto risco, mesmo nível. Já vou para 228 células em que a Guarda Municipal poderia atuar. Percebam que Copacabana está com células pretas, né? Seriam células excludentes, mas a gente vai falar disso mais à frente. O resumo disso, para essa análise foi usada a base de dados do primeiro trimestre de 2017, que tem um resultado aí de 16 mil crimes, porém seria mais do que isso, mas na época foi a greve da Polícia Civil, então houve muita subnotificação. No primeiro cenário, então, temos 2.500, aproximadamente 2.500 crimes, que corresponde a 15% do total, onde atuaríamos em 0,68% do território. No segundo cenário, atuaríamos em 1,15% e no terceiro, 1,59% do território teria atuação da GM Rio. Quando eu falei de Copacabana, agora eu vou falar mais especificamente dela. Sabendo que Copacabana, por ser um bairro importante para a cidade e para o país, implementamos então o programa Rio Mais Seguro, Copacabana e Leme, onde é um projeto que nós buscamos a integração dos órgãos, de todos os órgãos municipais e estaduais, que visam buscar a redução do índice de criminalidade, né? Além do aumento da sensação de segurança e a melhoria no ordenamento. Nesse projeto também nós temos a integração aí de tecnologias utilizadas pela Guarda Municipal, como o mapa operacional, onde é um mapa que eu consigo ver aonde o agente está no local, por uso do smartphone, e outras tecnologias como o videopatrulhamento, que é mais um projeto que foi implantado pela Secretaria, que também está no escopo desse projeto. Os resultados do Rio Mais Seguro, de dezembro de 2017, quando foi seu início, quando teve sua inauguração, em maio de 2018, nós temos aí mais de 2.078 abordagens a pessoas sob fundada suspeita. E até agosto nós temos 254 prisões em flagrante de maiores de idade por diversos crimes. 2.665 menores apreendidos em flagrante por diversos motivos. E outros números de serviços públicos que têm operação constante no bairro devido à integração com o projeto. Por exemplo, iluminação pública, nós temos aí 809 serviços de manutenção, 638 pessoas acolhidas em abrigos, 428 dessas são abordagens de população de rua e 28 menores encaminhados ao Conselho Tutelar. Né? E daí os outros números. Um que eu quero chamar a atenção é o de 1879, que é o de vídeo monitoramento, né? Acompanhamento de pessoas sob suspeita, é um outro projeto que eu vou falar agora. Essa mancha que nós temos aí é a mancha de prisões que ocorreram no projeto até agosto, no resultado aí de 254 prisões. Temos uma média aí em 7 meses de projeto de 36 prisões por mês, sendo elas 20% de mandado de prisão, ou seja, pessoas que estavam com mandado de prisão, mas estavam em liberdade. Então, com o projeto em solo, com agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal em solo fazendo abordagens, nós conseguimos conduzir 52 pessoas à delegacia policial e efetivar a prisão. Furto, em segundo lugar, com 12%, e furto do estabelecimento comercial. Eu fiz essa listinha só o top 10 das ocorrências, tem muito mais tipos. Só essas aí correspondem a 67% de todas as prisões efetuadas no período. O videopatrulhamento, como eu havia falado, ele consiste no monitoramento da cidade por câmeras com foco na segurança pública. A exemplo disso, Copacabana e Leme, nós temos 49 câmeras utilizadas, ou seja, os nossos agentes que fazem esse monitoramento são guardas municipais que são treinados para identificar atividades suspeitas.
A partir do momento que ele percebe que há um cidadão com uma atividade suspeita, ele começa a direcionar a câmera para cima daquele cidadão até que constate um fato ou não. O outro projeto é o Monitor Avisa, basicamente o cerco eletrônico, que consiste, é um sistema de cerco eletrônico criado pela CEOP e 7 Rio, com o objetivo de apoiar a segurança pública, especificamente a inteligência e investigação policial, ou seja, eu consigo ver a rota que um veículo faz diariamente por câmeras e radares que têm a capacidade, a tecnologia embarcada de fazer leitura de placa, ou seja, ele passa pelo radar ou pela câmera, faz a leitura da placa que é armazenada no banco de dados, esse banco de dados é consumido pelos agentes em que solicitam, nós temos aí diversos órgãos que já fazem uso. Se for caso de veículo roubado, ele é encontrado pela rota em que ela é feita. O resultado disso são mais de 400 milhões de registros de passagens de veículos. Mais de 10 órgãos de governo federal, estadual, municipal utilizam o sistema e mais de 1.600 relatórios extraídos em 5 meses. Quando eu falo desses relatórios, é o seguinte, eu acesso o sistema, alimento ele com a placa ou o chassi do veículo, ele me retorna os dias e os horários e as rotas que aquele veículo fez num período que eu determinar no sistema. Enfim, para a segurança pública, como isso é praxe, né? Toda a análise prévia do território municipal, de bairro ou da área desejada é importantíssimo para saber o que se tem que fazer, né? O Rio Mais Seguro, por exemplo, nós temos aí uma ação, um policiamento preventivo, né? Mas também temos órgãos, além de policiamento, que são envolvidos, como assistência social. Então, isso é importante, né? Uso de ferramentas de geoprocessamento para elaborar esses planejamentos operacionais, então, nem se fala. Não seria possível saber onde estavam os crimes, a mancha de crime, sem ferramenta de geoprocessamento. E aí eu já falo até além, porque só a mancha, uma análise de kernel, não seria o suficiente de eu saber aonde estão os crimes, né? Porque quando eu reduzo o território em células e diminuo essas células, eu consigo saber com precisão a mancha e aonde estão os crimes e a característica de cada um, né? Portanto, o nosso objetivo maior é restaurar a sensação de segurança da nossa população, que muito vem sofrendo com isso. Porém, quando eu falo de sensação de segurança, é muito abstrato, né? Porque não tem como medir sensação de segurança, a não ser com pesquisas em campo, que é uma coisa que já está sendo desenvolvida pelo escritório de projetos, e vamos utilizar o survey, né, para isso, e colocar agentes em solo para fazer essa pesquisa, para medir essa sensação de segurança. Porque hoje, se a gente for medir sensação de segurança pela mídia, não tem condição. Nós sabemos que temos uma mídia aí manipuladora que, infelizmente, não podemos confiar em muitas informações. Enfim, queria agradecer ao IPP pelo convite, a oportunidade de vir aqui apresentar esses trabalhos da Secretaria. Eu estou assessor do escritório, esses são os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas, maiores informações, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos.
Quero agradecer o chamado de ter vindo aqui partilhar um pouco dessa experiência que a Secretaria Municipal de Saúde teve com vocês. Essa é uma aplicação que eu vou falar agora, e ela só foi possível graças a uma parceria muito importante que a gente vem fazendo, principalmente aí desde 2015, com inúmeras reuniões e diversas vezes conversando sobre qual a potencialidade de fazer algo que hoje a gente conseguiu ter. E o principal motivador é que a Prefeitura, com essa ferramenta, consegue mostrar que muitas outras coisas são possíveis. Então, a intenção é dar o exemplo como a gente conseguiu desenvolver isso, de qual é o uso dela hoje para a cidade e de como, tanto na saúde quanto nos diversos outros órgãos da Prefeitura, a gente consegue fazer o uso do que a gente tem no CIURB e nas diversas ferramentas disponíveis. Então, para a gente entender um pouquinho do que é essa ferramenta do Onde Ser Atendido, a saúde no Brasil ela é dividida principalmente nesses 3 níveis de atenção: atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E para a gente vai estar tratando da atenção primária, que basicamente se trata das clínicas da família e dos centros municipais de saúde. Isso significa que vai ser o primeiro contato do cidadão com o SUS, na maioria dos casos. Então, a Prefeitura tem a atenção primária como orientadora do cuidado. Isso significa uma série de atributos essenciais e derivados, mas que, para a gente, o mais importante deles é o acesso de primeiro contato. Isso significa que, tanto no primeiro momento, com o cidadão procurando por a unidade de saúde, quanto o agente comunitário de saúde fazendo busca ativa nos domicílios, ou então vindo direcionado através de outro serviço, por exemplo, se a pessoa busca uma UPA, um hospital, é atendido, mas ela vai ser direcionada para fazer a continuidade do tratamento na atenção primária. Então, através das clínicas da família, dos centros municipais de saúde, vai ser onde o cidadão, de fato, vai ter o acompanhamento, a longitudinalidade e tudo aquilo que ela vai precisar na maioria dos casos. A Prefeitura tem, então, toda a cidade mapeada e territorializada. A atenção primária ela vai ter sempre o território como sua base. Todas as equipes e todas as unidades da Prefeitura têm um determinado território, que, portanto, é a base para o atendimento e para o direcionamento do cidadão. Só que a grande motivação para o Onde Ser Atendido é justamente fazer uma ferramenta que forneça essa informação, de com base de onde é o domicílio da pessoa, qual deve ser a unidade que vai dar assistência, que vai fazer esse acompanhamento desse domicílio, portanto, dessa família, das pessoas que ali habitam. Então, essa é uma ferramenta que a Prefeitura já contava, a gente já existia, só que ela tinha como base a plataforma da Google. E isso gerava para a gente uma série de problemas. Essa imagem mostra um dos principais deles, que aqui a gente consegue verificar buracos e sobreposições. Isso acontecia porque isso é o KML. Isso daí não é uma ferramenta de shape ou uma ferramenta, de fato, de SIG. Foi desenvolvido a partir do KML, do Google, com ferramentas como Fusion Table, Google Earth mesmo, e através de programação, só que de forma que o KML possibilita que não é como a gente está acostumado e como é necessário. Então, a cidade toda era recortada nesses quadrados, que são as equipes, mas gerava uma série de falhas com sobreposições ou buracos. E quando um endereço caía numa dessas sobreposições ou buracos, isso gerava um erro. E esses erros se multiplicavam, gerando ouvidorias e gerando falta de confiabilidade na população que ia acessar o recurso. As próprias equipes reclamavam muito de como isso não era uma informação confiável. E a gente tentava, na medida do possível, fazer o tratamento dessa informação, só que isso sempre foi um desafio muito grande. Além do que, usando a base da Google, a gente se sentia trabalhando para a Google. A gente, na medida do possível, editava as ruas, colocava a numeração correta, dava um retorno daquilo que era necessário. Só que isso melhorava a base da Google, que a gente tinha uma limitação muito grande do que era possível fazer. Então, além da gente estar trabalhando para a Google, ao invés de estar trabalhando para nós, da Prefeitura, também tinha uma série de limitações de coisas que a gente queria mudar, que a gente sabia o que era o correto, mas que não tinha o que fazer porque a base não era nossa. 'Então,
Então, nesse momento, a gente teve uma série de desafios. A gente sabia que a primeira ferramenta era uma ferramenta usada, tinha uma série de erros, mas ela era usada por mais de 700 mil acessos ao ano, então era uma ferramenta usada pelos profissionais de saúde, principalmente, e também pelo cidadão, que pode acessar e buscar a sua unidade sem que seja direcionado pelo profissional de saúde. Então, a gente precisava fazer algo que conseguisse substituir isso de maneira que tivesse uma informação melhor do que ele tinha antes. Além disso, a gente tem o tamanho da nossa rede como um grande desafio. A gente tem mais de 6 mil microáreas de ACS, que é o nosso primeiro território, que é onde o agente comunitário de saúde vai atuar no primeiro momento, mas que a gente não sequer é capaz de mapear no nível central. Mas para a gente o que mais interessa são as 1.292 equipes, ou seja, essa ferramenta vai direcionar para cada uma dessas equipes, e são, portanto, mais de 1.200 territórios que precisam ser mapeados e constantemente verificados para que essa informação possa ser passada para o cidadão. Além disso, 233 unidades de atenção primária, Clínica da Família e CMS, e 10 CAPs, que são as unidades descentralizadas que fazem a territorialização junto com as unidades, que de fato são quem constrói o território para que possa ser passado para a gente e no final a gente consiga construir essa base para ser usada. Além disso, essa é uma ferramenta que é usada por integração através de web service, ou seja, de forma automática com outras ferramentas da prefeitura. Então, você tem sistemas como Cegonha Carioca, uma integração dos hospitais com as nossas clínicas da família, que é o CISARE, além de outras plataformas que usam essa integração automática. Então, a gente precisava desenvolver algo que também pudesse ser automatizado, além do grande dinamismo no território. A gente tem atualizações extremamente frequentes, então precisava ser algo que a gente tivesse capacidade de, o tempo necessário, atualizar. Então, essa é a cara geral da ferramenta, que a gente já conseguiu colocar no ar em junho, e desde então a gente tem conseguido manter no ar e ter resultados positivos. Essa é a cara geral. O uso basicamente se dá através das informações básicas, e a ideia é que seja realmente o mais simples possível, que se coloque o mínimo de informações, nesse caso, ou o endereço, na caixa de endereço, ou através de um clique no mapa, e a partir daí quem estiver usando consiga ter só aquilo que de fato vai ser útil para ela acessar essa unidade de saúde, que, como a gente viu, é o nosso interesse aqui, que ela consiga acessar a unidade correta e através daí ela consiga todas as informações e todo o atendimento de que ela necessita presencialmente. Então, colocando o endereço, ela tem o nome da unidade, como ela acessa a unidade, contato, o nome da equipe que é responsável por ela, caso tenha uma equipe responsável por aquele território, e o nome dos profissionais que ela vai poder ter como referência ao acessar a unidade. Como a gente conseguiu fazer isso? No início, lá em 2015, a gente tentava, a gente não conseguiu chegar no resultado satisfatório, só foi possível esse ano, muito em função da própria desenvolvimento que o CIURB teve e das ferramentas que a imagem colocou à disposição e de como o IPP e o CIURB, de modo geral, conseguiu disponibilizar isso para a gente. Então, a primeira coisa foi desenvolver um geodatabase, ter 2 camadas relacionadas de ponto, que é as nossas unidades, e de território, que é através de polígono. Então, inserido esse geodatabase no ArcGIS Online, a gente configura o mapa na visualização que a gente quer, e o pop-up a gente consegue fazer a visualização como achar melhor. Então, se tiver uma equipe, eu mostro de uma maneira; se não tiver, eu mostro de outra maneira; se tiver uma informação, eu posso mostrar ela da forma que eu achar mais conveniente para o usuário. E depois disso, esse mapa eu trato através do Web App Builder e construo a aplicação em si. O principal uso é através da pesquisa de distrito, que só foi colocado à disposição há poucos meses atrás. Então, por isso que o desenvolvimento, essa parceria, essa constante melhoria das ferramentas que possibilitou o uso dessa aplicação. Essa pesquisa de distrito basicamente relaciona um ponto que cai dentro de um polígono com
o ponto, no caso a unidade, que está relacionado com esse polígono. Então, para a gente, era justamente o que a gente estava precisando para fazer esse direcionamento. A partir disso, a gente conseguiu recentemente fazer a configuração do REST para usar no Web Service, então conseguindo usar essa geodatabase que a gente tinha colocado lá para poder fazer automatização através da programação nas nossas outras ferramentas, o que para a gente era fundamental. E isso tudo a gente consegue simplesmente pegar um outro geodatabase e atualizar por um botão no próprio ArcGIS Online. Isso para a gente também foi fundamental porque permite com que a gente continue trabalhando nos métodos antigos no ArcGIS Desktop, nas diversas ferramentas de SIG, mas atualizando na ferramenta nova. Então, como consequência direta, a gente teve qualificação dos processos de trabalho da atenção primária no que diz respeito aos nossos territórios. Então, parte da atenção primária e parte dos fluxos da SMS já usavam SIG por ser mais característico, como, por exemplo, a partir de promoção, de vigilância e saúde, mas agora a gente consegue integrar muito mais esses serviços por estar todo mundo usando SIG. Então, a gente está fazendo um trabalho de qualificação dessas pessoas que trabalham com o território para que todo mundo caminhe em direção ao uso de ferramentas de SIG, mas a gente já conseguiu resultados que são incipientes, mas são bastante animadores em relação a como o simples uso do SIG, de ferramentas profissionais, vamos colocar assim, e abandonando a ideia do uso de ferramentas como Google Earth mais amadoras, conseguiu fazer com que os fluxos se interligassem e ficassem mais qualificados. Além disso, tirando aqueles buracos, sobreposições, você tem uma informação mais qualificada e você dá essa informação mais qualificada para o usuário final, paciente, e também para o profissional, isso faz com que gere um ciclo de que ele se sente mais à vontade de usar a ferramenta, confia mais nela, e isso faz com que você tenha maior identificação, inclusive, das equipes com o território. Você consegue visualizar isso melhor, você consegue ter uma melhor identificação com aquilo que você está vendo. E, além disso, você tem uma série de interesses em melhorar essas ferramentas e, inclusive, a nossa base de logradores, que desde o início era a nossa ideia. Então, de no futuro, conseguir fazer com que os nossos ACS, aqui eu destaco o número de novo, que são mais de 6 mil, são as pessoas que mais conhecem a cidade, que têm na cabeça ou no papel tudo mapeado, conhece todos os nomes de ruas de todas as nossas comunidades e conseguir transferir isso para a nossa base de logradouro através de ferramentas que a gente já tem conversado com o IPP há bastante tempo. Então, isso vai ser uma melhoria tanto para a cidade como um todo, que vai poder contar com uma base muito melhor, mais alimentada, mais corrigida por pessoas que de fato conhecem o território, quanto para a gente que vai poder usar essa informação através das nossas próprias aplicações. Então, aqui é um exemplo disso que eu acabei de falar, o mapeamento, ele faz parte da atenção primária já, e ele era feito à mão, era feito de qualquer maneira, e agora a gente consegue pegar isso e transformar de maneira mais automatizada e disponibilizar. Então, a gente já tem outras ferramentas que a gente já foi demandado para mostrar isso de volta, dar essa informação de volta para os profissionais que estão na ponta, e isso tem gerado um ciclo de maior confiabilidade e maior quantidade de informação, e faz com que a própria demanda espontânea por mais dados territorializados e por mais informações do tipo acabe crescendo, já que a territorialização é algo bastante já intrínseco na atenção primária. Como próximos passos, a gente pretende estar caminhando em direção a maior qualificação, melhor uso desses dados, retornar melhor esses dados para os profissionais. Então, melhorar principalmente esse nível de centralizado, que são as nossas CAPs, de como eles são capazes de lidar com os seus próprios dados. O desenvolvimento de ferramentas paralelas para uso diverso. Então, a gente tem, por exemplo, como pegar essa base que a gente tem e fazer outras aplicações usando a mesma base. Então, quando a gente atualizar onde ser atendido, vai ser atualizado outras ferramentas que a gente disponibiliza. A gente não precisa fazer trabalhos paralelos. E, com isso, a gente já teve como fornecer essa informação diretamente para a equipe, ela olhar o seu território, conseguir identificar o que ela precisa a partir do seu próprio território, inclusive identificar erros e passar isso para a gente, além de um contínuo melhoramento da ferramenta, através do próprio ouvindo as pessoas que estão usando ela.
Então, eu agradeço muito nessa parceria que possibilitou com que a gente tivesse esse avanço em direção de uma melhor uso da informação geográfica. O IPP foi nosso parceiro desde o início, então ele está ainda com a gente muito nessa questão de como a gente consegue usar essas ferramentas para produzir algo que seja de fato efetivo, que seja de fato importante para a gente na gestão da informação, e também a Imagem, que foi nosso parceiro em muitas dessas usos técnicos dessas ferramentas. E é isso, obrigado pela atenção. Bom, primeiro, parabéns aos palestrantes. Vimos aqui 3 exemplos de autonomia, que é um dos preceitos do CIURB, ou seja, cada um dos órgãos se utilizando do material disponível e construindo o seu próprio material. Alguns deles a gente nem, por falta de tempo para ter contato, a gente não tinha ciência mais exata. Quero também acrescentar que no trabalho do João apresentado, as informações que ele vai coletar em campo vão nos permitir não só atualizar a base de logradouros, a nomenclatura de logradouros, como a identificação dos números de porta. Então, é mais um trabalho que se associa no processo de manutenção das bases, a mesma coisa do trabalho do Genilson, ou seja, a partir do momento que a gente conseguir essa integração de fato ao cadastro de logradouro e a Secretaria de Saúde passando a usar o cadastro de logradouro como a Secretaria de Assistência, podendo em informações, a base de logradouros vai estar a todo momento sendo atualizada e não de tempo vivencia. Queria só fazer esse registro da felicidade de ter essas palestras aqui, parabenizá-los e abrir para perguntas para quem assim o desejar. Temos tempo. É raro isso. Temos tempo. Nenhuma pergunta? Felipe? Levantou o dedo, Felipe. Não, você levantou o dedo. Tem que fazer uma pergunta. Levantou o dedo. Ninguém? Vamos sair mais cedo? Conseguimos. Boa tarde, eu sou Gabriele, sou assistente social, trabalho no Instituto Pereira Passos, tem pouquinho tempo, acho que o João a gente se conhece de pouquinho tempo, logo em seguida você foi para assistência, né? Eu venho da assistência e fui para assistência. Mas é uma troca. E recentemente eu fiz uma vistoria acompanhando o pessoal da equipe do Rio Mais Cidadão. E na minha cabeça eu fiquei pensando, quando a Andréia pediu para eu acompanhar, né? Eu falei, Gabi, acompanha para a gente começar a pensar em formas de... Pensar não, né? Dar apoio a essa parte do monitoramento. E aí, quando você comenta da gestão da informação, acho que foi o último tópico que o João comentou. Eu fiquei pensando o quanto que aquilo ali é um desafio para a própria integração da política pública, desde o momento da ponta da busca ativa até o final. Eu queria que você comentasse um pouco mais. Eu não sei se você vai ter subsídio suficiente, porque você comentou que ainda está bem no início, né? Não sei se tem subsídio do territórios sociais em relação a essa questão de toda a ponta da busca ativa. Eu até vejo o Tiago fazendo isso, né, com o pessoal que acompanha os territórios sociais, mas eu queria que você comentasse um pouco mais, porque eu acho que isso é um dos grandes desafios para a gente pensar a integração da assistência social, da saúde, da educação e o sucesso dessa política do ponto de vista da sua integralidade. Se você puder fazer um comentário sobre isso, agradeço. João? Pode. Então, é uma ótima pergunta, porque eu tive pouco tempo para falar, Carol ficava toda hora com Mas eu acho que esse é o grande desafio. E quando eu cheguei na assistência e recebi essa demanda, assim, no primeiro momento eu fiquei um pouco assustado, eu falei, caramba, pensar toda uma lógica de fluxo, né, de gestão da informação, desde a coleta lá até o monitoramento que passa por várias unidades, várias secretarias, enfim. Mas foi um desafio interessante, prazeroso demais, está sendo prazeroso demais de trabalhar. E eu acho que tem mostrado, e para mim isso é o mais interessante, tem provado que é possível a gente pensar todo o processo de gestão da informação
dentro do ambiente CIURB, usando ferramentas diversas, é isso, porque o ambiente ele disponibiliza muitos recursos, alguns a gente não conhecia, a gente foi explorando, e aí percebia que tinha que atender determinada demanda e não tem, vamos pesquisar, e a gente percebia que tinha. Tá? Então, o ambiente é muito rico, tem muita coisa a ser explorada, a gente ainda está caminhando nesse processo, e a gente conseguiu, a partir daquele repertório de 4 recursos, né, o survey para coleta, depois no painel de monitoramento para acompanhamento constante desse fluxo, seja da pesquisa ou seja das pessoas que já foram encaminhadas para onde vão, enfim, e aí aqueles outros 2 painéis que a gente mostrou, a gente já conseguiu efetivamente, hoje a gente construiu, e é isso que é interessante, isso foi construído na concepção do survey. Isso é um ponto muito importante, porque a gente percebeu que a gente precisaria construir uma base que desse conta de fazer esse monitoramento depois, né, esses encaminhamentos. Então, mesmo que o survey, a pesquisa no campo, ela não tivesse todos aqueles campos, não tivesse todas aquelas perguntas, seria importante que a gente construísse uma base que permitisse acompanhar depois esse processo. Então, a gente construiu um survey com todas as perguntas, invisibilizou alguma delas, com todos esses campos, na verdade, invisibilizou vários deles, deixando apenas visível para o agente de campo as perguntas que eram pertinentes de serem feitas, e todos os outros campos a gente usou nas outras aplicações que liam essa mesma base e faziam monitoramento. Foi isso que tornou viável, nesse momento, tendo em vista o curto período de tempo que a gente tem para fazer esse processo todo e a necessidade de conjugar diferentes aplicações. Eu acho que o pulo do gato, a sacada foi essa. Foi já lá no survey, na origem, pensar, modelar um banco que permitisse fazer todo esse acompanhamento depois. E hoje, eu falei que a gente está no início ainda desse processo de encaminhamento, porque surgiram demandas novas. No meio do caminho vão surgindo demandas novas. Então vamos aproveitar, vamos monitorar isso também. Mas a gente já tem hoje um fluxo que é perfeitamente monitorável dentro do que está pronto. O que a gente está fazendo agora é incrementando para atender outras coisas que estão aparecendo. Mas eu acho que o grande avanço, o grande ganho pessoal, e eu acho que em termos da gestão, desse compartilhamento de conhecimento com o IPP, enfim, com a Secretaria, foi mostrar que é possível, sim. Você não consegue fazer com uma aplicação, mas você consegue conjugar aplicações para você conseguir pensar todo esse fluxo e monitorar isso. É possível. Não é com você, não. A pergunta é para o Ramon. O projeto é muito interessante, o trabalho está muito bem feito e a pergunta é o seguinte. A gente sabe que as informações do ISP têm alguns... é cercado de alguns problemas de sigilo que você não pode divulgar a informação. Mas uma vez que a gente já tem, quer dizer, estou falando, assumindo que nós somos da mesma prefeitura, então é a gente, por isso que eu falo sempre a gente. Uma vez que a gente já tem acesso a essas informações, que a gente sabe que estão protegidas por questão de sigilo, mas que a gente pode trabalhar como você está trabalhando a um nível de célula e que não necessariamente individualiza a informação, se a gente não poderia expandir o uso dessas informações para o conjunto da prefeitura, que eu sei que tem várias demandas sobre esse tipo de informação. Bom, sem dúvida, isso é possível, sem dúvida nenhuma. A única questão é que hoje nós temos um convênio em vigência com o Instituto de Segurança Pública, mas que por questões técnicas, institucionais, nós só temos registros de 2015 até o primeiro trimestre de 2017. Daí para frente não conseguimos extrair mais nada. Né? Temos acesso ao ISP Cidade, mas que também não nos serve para o nível de trabalho, o nível de detalhe que a gente tem que chegar para implantar um projeto. Mas, sem dúvida, isso é possível. Tanto que eu mesmo recebo muitas demandas de outros órgãos pedindo análises, de análises criminais, cruzamento da base de crimes com a base de ordenamento urbano do 1746, né? Um mesmo é o do Comitê Técnico do Plano Diretor, que já me convidou para apresentar um trabalho de análise também. Sem dúvida, isso é possível. A gente pode alinhar isso
A gente espera que, passado esse período de eleição, no próximo ano, a gente consiga convidar o ISP a participar do CIURB e ampliar o uso das informações que eles já disponibilizam no nível de agregação, que não é tão adequado, mas já ajuda, mas para que a gente possa ter acesso de maneira mais plena a essas informações. Bem, minha pergunta é para o Ramon também. É uma inquietação com relação à questão do convênio, né, da questão do centro presente, que novamente veio à baila. Contrato, o convênio, se não me engano, era por 3 meses, e novamente está para ser finalizado, e se vai ser prorrogado ou não, se você poderia expor alguma coisa com relação a isso, já que você falou sobre a questão do Rio Mais Seguro, de Copacabana e Leme, e para o Genilson. Eu não consegui ficar claro na minha cabeça com relação a onde ser atendido. Na verdade, vocês fazem uma análise, né, dos dados, e depois essa informação é repassada para a equipe de campo, digamos assim, e ela faz o redirecionamento daquele paciente para uma unidade que tem um suporte maior de atendimento daquele paciente, mesmo que seja fora da área onde ele reside. É isso? Não consegui entender muito bem, se você pode explicar um pouco melhor. Bom, em relação ao centro presente, a gestão do centro presente não é da prefeitura, né? A prefeitura é partícipe do acordo de cooperação, né? Mas em relação, falando pela secretaria em termos disso, a única manifestação que precisa acontecer para que a gente diga, vai ter Rio Mais Seguro, vai ser centro presente, é o prefeito dizendo. Só ele pode dizer se vai continuar ou não o projeto. Porém, a secretaria já tem todo o planejamento, todo o estudo para o centro, seja expandindo para o bairro todo, ou seja na área atual. Esse planejamento já está pronto, tá? Aumentando, inclusive, efetivo e reduzindo os custos. Eu sou Carlos Criguitini, lá do Instituto Pereira Passos, né? Eu queria agradecer a apresentação dos 3 palestrantes, foi muito elucidativo em vários aspectos, né? E acabou que eu fiz aqui uma reflexão e queria jogar para o Ramon também, porque das apresentações, as duas, tanto o João, né, quanto o colega da saúde, apresentaram os aspectos muito técnicos, mas a do Ramon produziu uma reflexão já, né? E a gente fica feliz quando a gente chega num resultado desse, porque o município tem cobertor curto, né, do ponto de vista orçamentário, dos recursos, para os desafios todos que a gente tem, né? A guarda, apesar do seu contingente, o braço lá de 7.000 guardas, são 1.200 km² de extensão em 6 milhões de habitantes, não é tarefa simples, né? E aí, eu acho que vale o sobressalto aqui, que outros órgãos setoriais consigam fazer análises desse tipo, né? No nível estratégico, em relação o quanto dispensar dos seus recursos para efetivamente conseguir chegar ao que interessa no território. Acho que a sua apresentação tem esse mérito, né? Eu não sei, fica uma pergunta, se vocês já fizeram uma conta, se não fizeram, acho que deveriam fazer, o quanto de economia vocês conseguiram ou não gastariam, né, se não tivesse uma visão estratégica apoiada pela cartografia, pelo geoprocessamento e pelas informações que vocês trabalham, né? Só um segundo, Ramon, para o Genilson terminar a resposta do colega. Rapidinho. A ideia é que você tenha a cidade toda dividida já em territórios. Então, todo o endereço da cidade tem algum território que é pertencente a alguma unidade. O que a ferramenta vai fazer é dizer qual é o território que aquele endereço pertence. Então, é feito antes essa escolha de como vai ficar a delimitação, é feito pelas unidades, pelos nossos níveis descentralizados. A ferramenta indica para a pessoa qual é a unidade daquele endereço e, a partir daí, qualquer remanejamento da nossa rede para um nível mais complexo, caso a atenção primária não consiga resolver, vai ser feita pela própria unidade. Então, a ideia é só você dar a referência para aquele endereço, para que, a partir daí, a unidade resolva todas as suas questões, ou através da própria unidade, ou repassando para quem for de direito.
Então, porque por exemplo, o CIGEG vai ser feito através da atenção primária, então vai ser feito através da unidade. Qualquer coisa que vá ser feita pela pessoa no SUS, ela vai começar pela unidade de atenção primária. Por isso que, primeiro, ela tem que ver qual é a unidade de referência dela para depois buscar qualquer atendimento. Agora, Ramon, por favor. Bom, esse cálculo, de fato, nós nunca fizemos para saber o quanto se economiza com um planejamento geográfico do território em que eu vou empregar efetivo. Mas, até porque o custo disso seria praticamente o mesmo. Eu tenho um efetivo hoje na Guarda Municipal de 7.500 homens, em que se divide numa escala de 12 por 60, 24 por 72, mais o administrativo, que é a atividade meia. Então, eu diria que eu tenho aí aproximadamente efetivo para pronto emprego em solo de 3.500 homens, 3.600, 700 mais ou menos, né? Mas em relação ao Rio Mais Seguro, há sim esse cálculo, né? Porque eu só sei o efetivo que eu vou empregar no projeto com um cálculo matemático, uma razão matemática, considerando o número de crime dentro daquela célula, dividido considerando também a área, né? A célula é 300 por 300, mas eu não considero só a célula, porque eu faço a análise primeiro da célula e depois eu divido o bairro em setores, né? Só que eu faço a priorização. Os setores mais densos, eles se aglutinam, e os menos densos também. E aí o somatório disso é que eu tenho o efetivo, que aí sim a diretoria de operações vai dizer se aquele valor que eu cheguei no efetivo de homem, rua, cobre o território ou não. Mas a quantidade de efetivo que se tem em solo, sim, é aplicado com muita eficácia, e os resultados mostram isso. Se o Ramon me permite, talvez a reflexão seja, o processo de planejamento gera uma efetividade maior no uso do efetivo da guarda. E com isso, certamente, haverá uma economia, ou pelo aumento de sensação de segurança, e isso gera atividades econômicas com maior fluidez, né? Então, talvez seja muito difícil definir economicamente, mas com certeza a efetividade é bem ampliada. A efetividade, sim, a questão da sensação de segurança. Em relação a recurso humano, não se tem, de fato, como medir essa economia. Mas, em termos de logística, enquanto eu economizo uma viatura e combustível, isso, sim, tem como mensurar. E, empiricamente, eu posso dizer que, com esse planejamento, seria uma redução bem significativa. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Passamos aos informes finais. Nenhuma pergunta. Convidá-los amanhã para o terceiro e último dia do seminário. Teremos pela manhã a palestra da Dália Kirchmann, porque o negócio está comendo letra aqui, técnica da NASA, né? Parceria que o IPP tem com a NASA. Depois teremos uma sessão técnica com a apresentação de quatro trabalhos, né? Índices de áreas verdes do município do Rio de Janeiro, do Luiz Otávio Pedreira, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A seguir, proposta para a criação de uma escala de eventos meteorológicos para a cidade do Rio de Janeiro, do Marcelo Abranches Abelheira, da Defesa Civil. Integração do monitoramento ambiental às geotecnologias na Prefeitura do Rio, do brasiliano Vitor Fico, também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fechando a parte da manhã, a palestra Arbor Rio, Sistema de Gestão de Arborização Urbana, do Rômulo Giacomo. Na parte da tarde teremos mais um painel cujo tema são Cidades Resilientes, Mudanças Climáticas e o Imperativo da Sustentabilidade. O mediador será o Daniel Mancebo, técnico da Casa Civil na área de planejamento. Os palestrantes Felipe Mandarino, do IPP, Paulo Guzmão, da UFRJ e Maria Fernanda Lemos, da PUC Rio. E para encerrarmos brilhantemente o seminário, teremos mais duas palestras: Geotecnologias para a Gestão de Unidades de Conservação, o registro de ocorrências no Parque Nacional da Tijuca, mais um parceiro externo à Prefeitura, que se vincula ao CIURB ao longo desse processo.
feita pelo Rodrigo Arsolino. E fechando as palestras, Participa Rio, da Flávia Carlone. Informamos também que teremos ao final, antes do encerramento, a divulgação do resultado do concurso de ideias do IPP, onde tivemos 10 inscrições, onde serão premiadas três destas ideias com desenvolvimento a partir de uma parceria com a Imagem, para que essas aplicações pelo menos tenham um protótipo inicial e daí possam ser desenvolvidas em definitivo. Informamos ainda que amanhã faremos sorteios de brindes que a empresa Imagem nos deixou para serem entregues, e também contaremos com alguns brindes do próprio IPP da livraria. Então convido a todos, agradeço mais uma vez aos palestrantes e contamos com a presença de todos amanhã. Não esqueçam dos crachás para podermos agilizar o processo de credenciamento. Obrigado a todos.